partir de agora, você ouve o Evangelho do Dia com Padre Adriano. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje, terça-feira, dia 10, e nós retornamos ao tempo comum. Depois da celebração do Natal, festiva, depois dos dias em que se estendeu a oitava do Natal e estendendo-se ainda a festa da Epifania e do batismo do Senhor, nós retornamos ao tempo comum, tempo da esperança, da realização das promessas, tempo de salvação. E hoje nós celebramos a primeira semana do tempo comum, terça-feira da primeira semana do tempo comum. O evangelho de hoje é o evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículos de 21 a 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, no evangelho que nós ouvimos, Jesus segue ensinando e as pessoas se admiram com o seu ensinamento. Mas muito mais do que a admiração com o ensinamento de Jesus, as pessoas se admiram com a sua autoridade. Jesus ensina e vive, eis a grande autoridade. Diferente dos outros mestres do seu tempo, Jesus ensinava com a palavra e ensinava com a vida. Esse é o primeiro convite do evangelho de hoje. Depois de ouvirmos o episódio de Jesus com o homem possuído, Jesus expulsa o demônio, e esse ensinamento é dado com autoridade. Essa autoridade se completa. Com a palavra, Jesus ensina. Com a vida, ele pratica, ele liberta. Jesus ensina por aquilo que fala, mas pratica o seu ensinamento por aquilo que vive. E esse é o grande convite do evangelho de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, nós cristãos devemos também ensinar as outras pessoas sobre o nosso amor a Cristo, sobre o nosso amor à igreja, sobre o nosso amor ao evangelho e à palavra de Deus, por aquilo que nós falamos, por aquilo que conhecemos, é verdade. Mas devemos também praticar e ensinar sobre este amor por aquilo que nós vivemos, pelo modo como nos comportamos. As pessoas que estavam presentes diante deste milagre de Jesus ficam impressionadas, ficam espantadas e começam a reconhecer a sua fama. O evangelho de hoje, então, é um convite, meus irmãos e minhas irmãs, a repensar a nossa vida, a repensar o nosso comportamento, a repensar o modo como nós ensinamos, para que nunca aquilo que ensinamos seja dissociado da nossa vida. Acolhamos então as 3 sementes. Primeira semente, versículo 27 do evangelho de hoje. E todos ficaram admirados, muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isso? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem?" A segunda semente, a palavra para nossa oração neste dia, meus irmãos e minhas irmãs, é testemunho. Jesus ensinava por aquilo que falava com as suas palavras, mas a autoridade, meus irmãos e minhas irmãs, vinha do seu testemunho, da sua vida, daquilo que ele praticava. Como nós devemos observar e ter cuidado para que o evangelho que nós meditamos todos os dias se transforme em vida.
não só naquilo que nós falamos, mas naquilo que nós vivemos. Testemunho. E a terceira semente: qual tem sido o meu testemunho de vida como cristão batizado? Na minha casa, na minha família, na minha paróquia, na minha comunidade, na minha pastoral, no meu movimento. Na minha vida tem sido de fato, a minha vida tem sido de fato um ensinamento para ajudar as outras pessoas a aproximarem-se do caminho da salvação? Tomar cuidado, e devemos tomar muito cuidado, porque às vezes a nossa vida pode se transformar num contra-testemunho. E às vezes, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, nós acabamos afastando, escandalizando. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor, que o seu Evangelho, que o seu ensinamento possam adentrar a nossa vida e se transformar em prática, ação cotidiana, comportamento. A todos vocês um forte abraço, a todos vocês a minha bênção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você ouviu o Evangelho do Dia com Padre Adriano.